Então, o primeiro texto que veio ali no meu coração, a minha vontade que eu queria pregar era sobre o barquinho. Eu ainda vou pregar sobre o barquinho, né? Mas eu ia pregar sobre o barquinho, a primeira coisa que veio no meu coração. Mas ontem à noite, quando eu estava orando, Deus falou comigo: não tem nada de barquinho, filho. Eu preciso tratar outras coisas com os meus filhos. Né? E hoje pela manhã, Deus então ele foi e trouxe, quando eu acordei, quando eu fui fazer meu devocional, Deus trouxe ali na minha mente o que Ele queria falar com o povo. E o interessante que, vamos deixar desenvolver a mensagem, depois vocês vão entender de onde surgiu tudo isso. Meus amados irmãos, queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês comigo, em Salmo de número 42. Salmo de número 42, um salmo muito conhecido aí no meio da igreja. Salmo de número 42. Se eu pudesse dar um título, a mensagem hoje seria Sedentos por algo real. Vou repetir, se eu pudesse dar um título para a mensagem hoje, seria Sedentos por algo real. Não entenderam? Sedentos por algo real. Amém? Poucas pessoas estão sedentas por algo real aqui nesta noite, hein? Amém, meus amados irmãos? Diz assim: como a corça anseia por correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrares e apresentarei a tua face, Deus. Fecha os teus olhos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, ó Senhor. Nessa noite eu sei que, como eu sempre digo, eu não tenho nada para ofertar aos teus filhos. Mas nessa noite eu sei que a pessoa mais importante que poderia estar neste lugar está aqui, que é o Senhor. A tua presença é real neste lugar. E os teus filhos vieram aqui nessa noite, Senhor, com sede de ouvir a tua palavra. Pois a tua palavra é transformadora, a tua palavra ela tem poder, Senhor, para transformar a vida dos teus filhos do antes deste culto para o pós deste culto. Então fale com teus filhos nessa noite, age com teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, paira sobre a vida dos teus filhos. Faça com que essa palavra venha ser germinada no coração dos teus filhos, que ela possa produzir frutos ao qual o Senhor deseja, para que os teus filhos continuem seguindo a vontade do Pai a cada dia. Papai querido, também como autoridade que foi nos dado, nós nos posicionamos nessa noite como igreja. Nós nos damos uma ordem a todo espírito do mal, a toda ação de Satanás e seus demônios, todo o mal, todo o embaraço que nessa noite veio para trazer cansaço, sonolência, inquietação, que veio trazer distorção da palavra que há de ser semeada nessa noite. Como igreja, nós repreendemos com a autoridade de Jesus. Repreendemos nessa noite em nome de Jesus e todo o mal. Nós damos uma ordem: sai, sai e sai em nome de Jesus. Papai querido, fique conosco, fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, meus amados irmãos, fique à vontade. Vocês estão na casa do nosso papai, do nosso paizinho. Fique à vontade. Meus amados irmãos, quando a gente vai fazer a leitura desse texto, a gente vai ver que esse texto ele fala de algo profundo. Ele trata de algo profundo. Ele trata de algo que muitas vezes nós vamos precisar ser tratado. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que vai precisar ser tratado, tem pessoas que já foi tratadas e tem pessoas que um dia vai precisar tratar do que eu vou falar aqui nessa noite. Né? Então ali, como eu estava falando com vocês, quando eu estava preparando a mensagem, eu estava mais ou menos com a mensagem toda engatilhada, pastor Ricardo. Deus falou: filho, você não vai pregar isso não, você vai pregar outra coisa. Aí quando Deus falou no meu coração, eu falei assim: não, mas não é isso que eu vou pregar, não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Não, aí Deus falou assim: não, filho, você vai testemunhar. Você vai falar que eu sou um Deus surpreendente para os meus filhos. Você vai falar o que eu faço na sua vida. E como de costume, naturalmente, geralmente eu prego aquilo que eu vivo. Não prego aquilo que eu vivo assim. Dificilmente eu vou vir aqui pregar uma mensagem que eu não pratico ela, que eu não aplico ela no meu dia a dia. Eu sempre prego aquilo que eu já vivi e aquilo que eu tenho de experiência com o Senhor. Né? Então, esses dias, eu vivi experiências maravilhosas com o Senhor. E Deus mandou falar para vocês o que eu vivi.
Eu não queria falar, mas Deus falou, é hoje, você vai falar, filho. Tem pessoas que precisam ouvir o que eu fiz na sua vida. Então, quando eu volto ao texto, quando a gente vai entender um pouquinho a história, a gente vai ver que o Salmo de número 42, ele é escrito por um dos filhos de Corá. E um dos filhos de Corá, na verdade, de Coré, tem algumas traduções também que é Coré ou Corá. A gente vai ver que eles eram levitas, eram pessoas que cuidavam do templo, eram pessoas que tocavam hinos, salmos, eram pessoas que tinham a sua vida exclusiva para o Senhor, eram pessoas que tinham a vida separada para servir a obra do Senhor, para servir o templo do Senhor. E quando a gente vai perceber o Salmo, quando a gente vai começar fazendo a leitura do Salmo, a gente vai ver que esses filhos de Coré, ou o filho de Coré, ele estava passando por algo diferenciado naquele dia. Quando ele vai escrever esse salmo, a gente vai ver que ele estava passando por algo que ele não queria passar. Quem aqui nessa noite está passando por algo que você não queria passar? Está passando por algo que você não queria passar? Fica tranquilo, que é tudo um período transitório. Eu lembro um dia que eu estava no vale, eu falei assim com a minha esposa assim, essa leve, eu lembrei do pastor Ricardo falando isso, essa leve e momentânea tribulação, ela tem prazo de validade, ela vai passar, ela vai acabar, mas o que é eterno, que é morar com o Senhor, isso não vai passar, né? A nossa morada com o Senhor, ela vai ser eterna, né? Então você que está passando por algo que você não queira passar, fica tranquilo, é temporário. O que Deus tem preparado para a sua vida, isso não é temporário, não tem data de validade. Mas voltando então, a gente vai ver que ele estava numa agonia profunda, ele estava numa agonia tremenda. Quando a gente vai fazer a leitura ali do versículo 3, ele vai falar que o alimento dele, o sustento dele, estava sendo as lágrimas. Então a gente vai ver ali que depois dele estar exilado, depois dele estar ali, né, sair da sua terra, deixar ali o seu povo, deixar ali os seus irmãos, deixar ali o templo onde ele estava servindo o Senhor, contra a vontade dele. Ele não estava ali com a própria vontade, ele estava contra a vontade dele, ele estava sendo pressionado pelos inimigos, ele estava sendo ali aprisionado pelos inimigos, e ali ele fala que ele não sentia fome, que o alimento dele era as lágrimas dele. E ali então esse homem, que era temente a Deus, um levita, um homem de Deus, eles estavam se alimentando de choro, pastor Ricardo. Ele não tinha fome, então ele acordava pela manhã, ele chorava. Durante a tarde ele chorava, durante a noite ele chorava. E a história continua narrando, ela continua dizendo que os inimigos dele se levantou contra ele e falou assim, uai, aonde está o seu Deus? Você está chorando? Na nossa tradução de hoje você está chorando? Você está passando por momentos difíceis? Aonde está o Deus que você serve? Aonde está o Deus de Israel que é poderoso? Aonde está o Deus de Israel que vocês tanto falam, que livra vocês da mão dos inimigos? E ali então ele começa a ter uma conversa interna com ele, irmã Vanessa. Ele fala assim, ó minha alma, por que está batida? Por que está batida minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? E ele mesmo dá a resposta para a alma dele, espere em Deus. Espere em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos? Eu não vou continuar o texto, mas tem alguns historiadores também que acreditam que esse texto, esse mesmo texto, ele foi cantado pelo salmista Davi. E ontem eu estava conversando com a minha esposa, né? Deus me levou nesses últimos dias a fazer a leitura do Salmo novamente. E ali eu estava falando com ela, nem sempre, todas as vezes que a gente lembra de Davi, a gente lembra de um guerreiro forte, daquele homem ali que enfrentou Golias, daquele homem ali que matou um urso, daquele homem que matou um leão. Mas quando a gente vai fazer a leitura de boa parte dos salmos dele, a gente vai ver que nem sempre ele foi um homem forte. Fala para o irmão que está do seu lado assim, nem sempre Davi foi um homem forte. Vocês estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado assim, você não precisa ser forte. Você só precisa acreditar num Deus que é forte. Não entenderam? Fala com seu irmão de novo. Fala, irmão, você não precisa ser forte. Você só precisa acreditar num Deus que é forte. E está tudo certo. A sua força vem do alto. A sua força não vem de você. A sua força vem do alto. Então a história diz que Davi cantou esse salmo
quando ele estava fugindo de seu filho. A história diz, acredita que ele estava fugindo de Absalão. Em um determinado momento, ele junta ali sua família, junta os seus familiares, as pessoas mais próximas, pega o seu cavalo, atravessa o ribeiro, e ele vai subir a um monte. E ali em lágrimas, ele vai falar com Deus. E acreditas que ele recitou esse mesmo salmo nesse dia. E o interessante, que eu fiquei pensando comigo, o que faz os filhos de Coré escrever esse texto, que a gente acabou de ler do Salmo de número 42, o que fez ele escrever o texto de Salmo de número 42? E eu também fiquei pensando, o que fez Davi recitar o mesmo salmo? O que os dois estavam vendo nesse mesmo salmo? O que os dois estavam vendo nesse mesmo salmo, André? Eu fiquei pensando comigo, o que os dois estavam vendo nesse mesmo salmo? E ali então fui meditar na palavra, fui meditar em cima desse texto. E ali fala que assim como a corça anseia por correntes tranquilas, por águas tranquilas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Né? E eu falei, o que esses dois estavam visualizando quando eles estavam vendo a corça ansiando por água? E eu fui estudar sobre a corça. E eu vi o quanto Deus é maravilhoso, eu vi o quanto Deus é tremendo. Quem aqui conhece a corça? Quem aqui conhece a corça? Hoje eu fiz a pergunta para o irmão assim, e falou assim, tá tudo certo, tá, irmão? Fica tranquilo. Ele falou assim, corça que eu conheço é um carro. Eu falei, tá tudo certo, irmão. O carro também é um corça, né? Mas não é esse corça que a Bíblia está falando. Aí eu falei assim, Pedro, baixa uma imagem para a gente do corça. Conseguiu, da corça? Ele vai colocar a imagem ali da corça para vocês verem o que é a corça. A corça é esse animal aí, esse bichinho lindo, maravilhoso. A corça, ela tem umas qualidades que se assemelham muito comigo, com você. Deus é muito profundo, muito tremendo. Tudo que Ele coloca na palavra não é à toa. E ali então fui pesquisar sobre a corça. Aí eu fui ver que ela é um animal muito inteligente, um animal muito esperto. E todo mundo que tenta caçar a corça tem uma dificuldade tremenda de pegar esse bicho. Esse bicho ele é sensacional. Mas aí eu estava pesquisando sobre ele não é um animal grande. Ele tem aproximadamente entre 85 centímetros a 1,35 m. Então ele não é muito grande. Ele pesa, um animal desse adulto, ele pesa na faixa de 18 a 29 quilos. Então assim, é como se fosse uma criança pequena. Né? E o interessante que esse animal, ele anda com as pontas dos pés. Ele anda só com as duas unhas da frente, André. Ele anda pulando. Quem aqui já viu esse animal? O vídeo desse animal, não? Ele não anda caminhando normal, ele anda pulando assim, ó. Ele é um bichinho muito fofo. Eu mostrei a Paty, ela ficou rindo. Ela achou a coisa mais linda do mundo. Ele é muito fofo, ele vai pulando assim. E o interessante é que ele anda com a ponta das unhas e ele consegue caminhar em locais de difícil acesso, como se fosse um local de fácil acesso. Você colocar ele lá nas montanhas rochosas, cheio de pedra, de buraco, ele consegue andar ali normal. E ele sempre, quando ele está em perigo, ele faz o quê? Ele corre lá para aqueles lugares. Aí os predadores fazem o quê? Não conseguem pegar ele lá em cima. E o mais interessante é que esse animal, ele geralmente mora em cima das montanhas. Estão entendendo? Sim ou não? Fala assim, pastor, para de falar por parábolas, pelo amor de Deus. Para de falar por palavras, seja claro, pode falar, irmãos. Então, é um animal que mora nas montanhas, na parte alta. O que isso quer dizer comigo e com você, meus amados irmãos? Nós estamos nessa terra, mas nós não moramos nessa terra. Nós somos seres do céu. Sacode o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, você não entendeu, irmão? Você está nessa terra, mas você não é dessa terra, você é do alto. Você é do alto. E todas as vezes que o inimigo tentar te pegar, corra para o... Aleluias, né? E a história diz então que quando a corça ela fica lá em cima no monte, ela passa um tempo lá em cima no monte. Quando ela sente sede, aí sim ela vai descer. Só que esse animal ele tem um faro muito apurado. Ele consegue sentir o cheiro de água. Eu nunca ouvi falar nisso. Quem é que já sentiu o cheiro de água? Já sentiu o cheiro de água?
Um estudo fala que esse animal consegue sentir cheiro de água. Nunca vi isso, já viu, irmão Mandir? Sentir cheiro de água, nossa, que água cheirosa, né? Ele consegue sentir cheiro de água por quilômetros de distância. E ele consegue sentir o cheiro de água por metros e metros abaixo da terra. Então ele sabe aonde tem água. Então, todas as vezes que ele sente sede, ele faz o quê? Ele desce para beber água. Só que o interessante é que todas as vezes que ele desce para beber água, ele se torna um animal vulnerável. Porque quando ele está com sede, acontecem outras duas coisas com ele. A primeira coisa que acontece com ele, quando ele está com muita sede, ele começa a ter rachadura pelo corpo. E essas rachaduras causam feridas nesse animal, André. E ele sente dor insuportáveis. Então ele sente muita dor. Então ele precisa da água para ele aliviar essa dor. E a segunda coisa interessante, todas as vezes que ele está com sede, sem água, esse animal começa a exalar um odor. E quando ele exala um odor, sabe o que acontece? Os predadores dele conseguem sentir o cheiro dele de longe. E o maior predador desse animal, sabe quem que é? O leão. E o leão tem um faro apurado, ele consegue sentir o cheiro desse animal a quilômetros também de distância. Porém, então aí eu fiquei imaginando o que Davi estava visualizando quando ele estava pensando nesse animal e o que os filhos de Corá estavam visualizando, o que ele estava vendo quando ele estava vendo esse animal. E eu fico imaginando coisas na minha cabeça, eu gosto de imaginar coisas, então eu fiquei imaginando esse animal descendo do monte, esse animal descendo até o ribanceiro para beber água. Aí eu imaginei esse animal no meio do caminho, irmão Vandinho, quando ele está no meio do caminho, um leão então sente o cheiro dele. E o leão faz o quê? Começa a aproximar desse animal. E quando o leão começa a aproximar desse animal, esse animal ele tem uma percepção de longe, também tanto do cheiro da água quanto dos seus predadores. E ele então, arisco, ele faz o quê? Ele vai fugir. E quando ele faz a fuga, o que o leão faz? Fuga atrás. O leão corre atrás dele. Só que esse animal ele é rápido para correr, mas ele não tem resistência. Então ele sabe que ele não vai conseguir correr por muito tempo do leão. Então ele precisa se aproximar de algo que vai trazer salvação, segurança para esse animal. E então o leão, aproximando desse animal, esse animal ele começa a camuflar até ele encontrar as águas tranquilas. E quando ele encontra águas tranquilas, olha que coisa interessante, agora ele não vai beber da água. A história diz, os historiadores acreditam que ele entra dentro da água. E quando ele entra dentro da água, ele afunda. E quando ele afunda, o odor que exalava dele, que o leão conseguia encontrar ele, desaparece. E às vezes o leão está ali do lado dele, pertinho dele, dentro da água, o leão não consegue mais ver ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pastor, para de falar por palavras, pelo amor de Deus, pastor. Nós temos a água da vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tem um que é como o leão, ele não é o leão, ele é como o leão, que ruge à nossa volta para nos tragar, para nos devorar. E ele está sempre ao nosso derredor, procurando um momento para nos tragar. E muitas das vezes, quando nós estamos vulneráveis, ele faz o quê? Ele tenta nos atacar. E nós precisamos fazer o quê? Como a corça. Correr para as águas tranquilas. Porque quando nós estamos nas águas tranquilas, que é Jesus Cristo de Nazaré, você se torna invisível diante do seu inimigo. Vocês entenderam? Você se torna invisível diante dos seus inimigos. Você se torna intocável diante dos seus inimigos. E sabe por que eu quis trazer essa mensagem para vocês? Porque Deus tocou no meu coração. Eu passei 15 dias, algumas pessoas que da igreja sabem, eu passei 15 dias de lutas profundas. Eu passei 15 dias de lutas profundas. E só Deus sabe o que eu vivi durante esses 15 dias. A minha esposa viu o que eu vivi durante esses 15 dias. A primeira coisa que eu fiz foi recorrer a Deus. Eu falei, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu acredito que tudo tem um propósito específico. Então, se o meu ano de 2021, eu sempre tento lembrar do que Deus fez de bom na minha vida. Mas foi um ano difícil, foi um ano pesado para mim, foi um ano pesado para minha família. Não é novidade para os irmãos tudo que aconteceu. Eu vou tentar passar um resumo, não sei se eu tenho muito tempo. Tem muito tempo, Pedro? Tem 1h30 ainda, não tem, Pedro? Tem 1h30?
Que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, nem vou olhar para aquela porta ali mais. Então, no ano de 2021, vou fazer um breve resumo, né? No ano de 2021, então, a gente começou o ano na luta, na prova, que eu sempre falo, né? A gente sempre vira o ano e a gente tem a expectativa de ter um ano melhor. E não reclamo do ano de 2021, foi um ano abençoado na minha vida, eu vou dizer que foi um ano abençoado, porque Deus cuidou de todos os detalhes. Então, eu iniciei o ano com meu pai doente, meu pai muito enfermo, meu pai em estado terminal da enfermidade dele. Ele tinha um problema de coração muito sério, onde o coração dele batia só 20%. Ele não podia nem beber muita água. O máximo que ele podia beber por dia era 800 ml de água por dia. Não só de água, de todos os líquidos. Leite, café, suco, água, tinha que somar tudo. Não podia passar de 800 ml. Era quase impossível. E o interessante é que ele ainda era diabético, para ajudar. Aí o diabético tem uma sede violenta. Então ele podia beber pouca água, mas tinha uma sede violenta. Olha que coisa terrível, né? Então, a gente passou por muitas idas e vindas no hospital, noites no hospital, e a gente foi vendo Deus trabalhar de várias formas, a gente foi testemunhando, vendo o feito de Deus, até que chegou um dia, foi no finalzinho de março, né? No finalzinho de março, meu pai já estava no hospital, estava internado, a médica falou assim comigo assim, ó, eu vou liberar ele para ir para casa, mas só para despedir da família mesmo. Porque ele vai ir para casa, assim que ele passar mal, você traz ele de volta. Traz ele de volta, senão não vai dar tempo dele chegar aqui, né? E realmente ele não vai voltar mais. O que a gente podia fazer, a gente já fez. O que a medicina podia fazer, já fez. Não tem mais o que fazer. Só Deus. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos. Então, naquele dia eu orei, clamei a Deus para que Deus pudesse fazer uma intervenção na vida dele, para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele, porque eu acredito num Deus de milagre. E o interessante é que no finalzinho de março, meu pai já tinha voltado para o hospital. Aí, de repente, eu recebo a notícia que a minha irmã também agora está doente, né? Aí eu peguei minha irmã, levei ela no hospital. Aí, a princípio, os médicos falaram que era questão dela estava com hepatite. E depois foi fazendo exame, só que ela estava grávida, né? Então, ela foi tendo as complicações. E depois descobriu que ela estava com Covid. Aí mais uma prova, né? Saiu de uma prova e entrou na outra prova. Aí, quando foi na sexta-feira, quase chegando na virada, na sexta-feira, dia 2 de abril, se eu não me falo a memória. Aí eu recebo a notícia, a enfermeira me liga e fala, ó, realmente a sua irmã, ela vai ter que internar no CTI. O que a gente podia fazer que fora do CTI, a gente fez, mas ela vai ter que entrar no CTI. Ela vai ter que entrar no CTI, que a gente vai ter que fazer um tratamento mais aprofundado com ela, tem que ter um olhar mais delicado pelo fato dela ser gestante. Então a gente vai ter que ter uma atenção maior para ela. Eu falei, tá ok, tudo bem, né? Mas ela falou assim, mas todo dia a gente vai entrar em contato com você e te avisar. Eu falei, tá ok. Então o que eu fiz? Como acredito, né, que é o melhor que a gente pode se fazer, dobrei o joelho no chão e fui orar a Deus. Então aquele dia eu orei a Deus. Quando é 3 horas da manhã, meu telefone toca. 3 horas da manhã certinho, né? Eu acordei 3 horas da manhã, quem está me ligando nessa hora? Aí eu pensei 2 coisas, ou é do trabalho, ou então é do hospital, das duas uma. Aí um número que eu não conheço, eu falei, Jesus, que número que é esse que eu não conheço? Aí quando eu vou atender, era minha irmã chorando, a Camila. Aí ela me dá a notícia que meu pai tinha falecido. 3 horas da manhã. Aí o que eu fiz 3 horas da manhã? Peguei o telefone, falei, eu não vou ficar acordado sozinho não. Aí eu liguei para o pastor. Da família também, né? Vou acordar também, né, pastor? Liguei para ele, pastor, recebi a notícia, né? Infelizmente, Deus recolheu meu pai, né? E a gente agora tem que ir lá em Barbacena para ver como é que vai ficar todas as questões, tem que ir na funerária, aquela série de coisas que tem que fazer. Aí, de manhã, vai eu, pastor, para Barbacena cedinho, né, pastor? Chegando lá em Barbacena, um abençoado liga para mim e para ele, né, pastor? Fala assim, pastor, estou te ligando aqui para te falar que sua sobrinha morreu. Como é que é? Não, é a sobrinha não, é meu irmão. Não, a sua sobrinha morreu também. Eu falei, não é possível, gente, misericórdia. Que luta que é essa? Né? Aí a gente saiu da funerária, foi correndo lá para Santa Casa. Chegou lá na Santa Casa,
O médico falou assim, não estou sabendo não. Né, pastor? Não estou sabendo dela ter morrido, não. Saí de lá agora, ela estava conversando com ela lá. Aí tá. Aí a gente fez sepultamento do meu pai no sábado. Quando foi na segunda-feira, recebo a ligação da Santa Casa. Aí o médico liga e fala, André, a situação é a seguinte, o quadro da sua irmã teve uma complicação e a gente vai ter que escolher entre a vida dela ou do bebê. Só que aqui o nosso protocolo do hospital, a gente sempre vai tentar resguardar a vida da mãe. Eu falei, eu vou orar, vou entregar nas mãos do Senhor e faz o que tem que ser feito, né? O médico, se ele entende que aquilo ali, quem sou eu para escolher qual vida que vai ficar, qual que não vai? Deixa nas mãos de Deus, né? Mas para mim eu queria que as duas sobrevivessem, esse é o meu desejo, né? Então fui orar ao Senhor. Aí passando 1 hora o médico me ligou. O médico me ligou e falou, André, a gente fez a cesárea da sua irmã, correu tudo bem, deu tudo certo, ela está bem, está melhor, está recuperando bem, o oxigênio dela está subindo. A criança, ela nasceu parada, a gente reanimou ela, o coração dela voltou, bateu. Glória a Deus, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Aí o médico continuou, pastor Ricardo, falou assim, porém, eu falei, Jesus, porém, a criança deu parada depois de novo e não resistiu. Falei, misericórdia, que luta, lá vai eu de novo voltando para Barbacena. Aí lá vai eu, pastor, agora a luta é diferente. Antes eu tinha que escolher um caixão grande, porque não tinha um caixão pequeno para o meu pai, né, um que cabia ele. Tinha que ser um caixão do maior que tinha. Agora lá vai eu, pastor, escolher um caixão pequeno. Eu falei, que luta, gente, misericórdia. Né? Mas ali eu falei com Deus uma coisa no meu coração quando eu estava ali. Falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sou muito pequenino para compreender a vontade do Senhor, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Hoje eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, mas um dia eu vou entender. Né? E tá, então a gente veio, deu a notícia para minha mãe. E quando cheguei lá no hospital, então tinha que conferir, né, fazer o reconhecimento do corpo. Como é que eu vou reconhecer o corpo se eu não conheço a criança? Mas eu vou lá, né? Aí, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, será que você vai querer ver mesmo? Eu falei, eu? Agora, meu filho, partiu ver o bebê, ué. Aí foi eu e o pastor. E o pastor foi lá ver o bebê. Quando eu olhei o bebê, gente, era o meu pai igualzinho. Eu olhava para ele assim, eu lembrava do meu pai, a cara do meu pai. E na nossa casa, lá todo mundo é mais moreno, mais escuro, ele era clarinho. Já puxou mais para o lado do pai dele, para o lado do meu pai. Mas eu olhava assim, era a cara do meu pai, a coisa mais linda. Só não sei se tinha um olhar azul, né? Porque o olho dele estava fechado. Mas era a cara do meu pai. Quando o pastor viu, falou, misericórdia. Seu pai purinho. O pastor falou assim. Falei, Jesus amado, né? Falei, agora é continuar orando, né? Batalhando pela vida da minha irmã. A gente foi orando, então naquela semana ela começou a apresentar melhoras. Glória a Deus, Deus é tremendo, Deus tem trabalhado. A gente não foi deixando a fé. E foi continuando, por incrível que pareça, foi continuando. Mais pessoas todo dia falavam que ela morria. Falei, não morreu não, vou acreditando, até passar 14 dias. Passou 14 dias, recebo a ligação do hospital. Médico. Falei, é médico, é só Jesus na causa. Quando é médico, liga. Quando é enfermeiro ligando, está tudo certo. Tem esperança. Enfermeiro está ligando, ainda tem esperança. O médico ligou, é só a graça do Cordeiro. Aí o médico, então, dá notícia que a minha irmã foi a óbito, né? E ali, então, lá vai nós novamente. Escolhi um caixão grande de novo, porque também não tinha um caixão menor que cabia minha irmã. Eu falei com o pastor do céu, que luta, hein? No mês de abril, lá em casa, era assim, dia 1º, meu sobrinho faz aniversário. Dia 2, o meu outro tio morreu. No dia 3, meu pai morreu. No dia 4, meu irmão faz aniversário. No dia 5, meu sobrinho... Não, no dia 4, meu irmão faz aniversário. No dia 5, o meu sobrinho que estava nascendo morreu. No dia 6, o meu outro sobrinho faz aniversário. Eu falei, que luta, gente. Aqui não dá nem para... Vou comemorar aniversário ou luta? Aqui a gente vai... Né? Eu não sabia o que fazer. Mas uma coisa, eu sabia o que eu tinha que fazer naquele momento. Colocar minha vida nas mãos do Senhor. Descansar no Senhor. E muitas outras lutas foi acontecendo no decorrer do ano. Outra hora eu vou contar, senão vai ficar muito extenso aqui. Muitas lutas foi acontecendo no final do ano. Então, no finalzinho do ano, então, eu falei, agora a gente vai fechar o ano
chave de ouro, vai ser o ano, né? Vai ser a virada, né? Deus vai agir de forma poderosa. Do nada, irmãos, não sei o que aconteceu. Do nada, eu comecei a sofrer, acredito que ataques espiritual e emocional. Quando eu parei para dar uma respirada, eu falei assim, agora eu vou descansar. Aí cessou as aulas, cessou um monte de coisa, dei uma respirada, falei, agora eu vou tomar um fôlego. Aí veio mais uma prova. Aí veio uma luta aonde eu comecei, no início eu comecei a ter diarreia. Eu falei, mas que diarreia que é essa, gente? Misericórdia, que luta. Aí depois comecei a ter vômito. Falei, Jesus, misericórdia. Aí quando foi no outro dia, pastor, sabe, comecei a sentir dor no braço, um aperto no peito, sabe, o peito apertando, aquela coisa esquisita. Eu falei, será que eu estou com problema de coração, pastor Ricardo? Eu pensei, será que eu estou com problema de coração? Mas há pouco tempo eu olhei, meu coração estava novo, estava zero, né? E eu passei uma semana de luta, então. Aí eu comecei a ter sensações de perseguição. Acredita-se que pode ser até síndrome do pânico. Interessante. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu falei, Jesus, onde está saindo esses negócios? E ali, então, eu passei dias, 15 dias, sendo bem especificamente, que eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de relacionar com as pessoas, não tinha vontade de sorrir, não tinha vontade de conversar, eu só tinha vontade de fazer uma coisa, de orar e ler a palavra de Deus. Foi a única coisa que eu não perdi a vontade de fazer. Orar e fazer a leitura da palavra do Senhor. E naquele dia, então, eu comecei a fazer perguntas para Deus. Falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então eu começava a andar para todo lugar, eu tinha a sensação que eu estava sendo perseguido, tinha a sensação, comecei a ter sonhos esquisitos. Fiquei 3 dias sem dormir. E a parte ficou sem dormir comigo, 3 dias, né? Eu não dormia, começava a mexer na cama de um lado para o outro, não conseguia deixar ela dormir também. Então foi 3 dias que realmente eu acredito que eu vivi o que muitas pessoas estão vivendo nos nossos últimos dias. Que talvez poderia ser uma depressão, poderia ser uma crise de pânico, uma ansiedade, não sei especificamente o que era. E ali então eu fui no médico, né? Mas quando eu fui no médico eu não imaginei que seria isso. Eu falei, eu vou no médico para ver o que é. Fui no médico, André, fiz os exames, cheguei lá, fiz exame, fez tudo. O médico falou, seu coração está novo, você está 100%. Ele fez todos os meus coisas vitais. Não, você está tudo beleza, não tem nada de errado. Isso só pode ser ansiedade, ou início de depressão, ou pode ser até o acima do pânico mesmo, alguma coisa nesse sentido, né? Aí eu voltei do hospital, né? Mandei a mensagem para o pastor estava sempre preocupado comigo, foi na minha casa, me visitou, orou comigo. E eu voltei de lá, o pastor falou assim, você quer que eu vou lá contigo? Eu falei assim, pastor, não, pode ir, pode deixar que eu vou lá, a Paty vai comigo, né? E quando eu voltei do médico, o médico falou isso, eu falei assim com a minha esposa, eu não aceito essa palavra na minha vida. O Deus que eu sirvo, Ele é capaz de transformar a minha vida. Eu não vou ficar dependente de remédio. Se precisar tomar remédio, eu vou tomar. Mas eu acredito que Deus é capaz de fazer o sobrenatural na minha vida. Eu acredito que o Deus que eu sirvo é o Deus que é capaz de transformar o pranto em alegria. E naquele dia eu comecei a questionar, pera Deus, mas não estou em pecado, o que está acontecendo, Senhor? Mas o que está acontecendo, Senhor? Já? Mas eu estou na introdução. Estou acabando já, irmão. Estou acabando. Em nome de Jesus, estou acabando. Então, meus amados irmãos, eu não aceitei aquela palavra na minha vida. E ali naquele mesmo dia, a irmã Carla também mandou uma palavra para mim. Falou, pastor André, né, Deus hoje está quebrando todo o mal. Né, a irmã Carla mandou uma mensagem falando sobre isso. Eu falei, amém, meu irmão, tomo posse dessa palavra, eu creio nisso. Eu creio que às vezes Deus permitiu eu passar por isso, para testemunhar para algumas pessoas que talvez estão aqui nessa noite, que estão passando por vários, estão passando por depressão, estão passando síndrome do pânico, estão passando por lutas espiritual, às vezes pensou em desistir, pensou em abrir mão do seu ministério,
porque eu pensei em fazer várias coisas. A única coisa que eu não pensei foi em abrir mão da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você que assim como a corça ela anseia pelas águas, para ela fugir do seu inimigo, assim como a corça anseia pela água, para ela se sentir salva, protegida, nessa noite você precisa ansiar pela presença do Senhor, você precisa ter sede da presença do Senhor, você precisa mergulhar nas águas do Senhor nessa noite. Ele é capaz de transformar a sua vida, Ele é capaz de transformar a má notícia em boa notícia, Ele é capaz de transformar o choro em alegria, Ele é capaz de fazer aquilo que o pastor falou aqui nessa manhã, Ele é capaz de fazer até a maldição que está vindo sobre a sua vida se transformar em bênção. Você precisa acreditar que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar, pedir ou imaginar. Você serve um Deus que é vivo e é poderoso para agir na sua vida, em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé nesta noite. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas eu sempre falo isso. O que você está passando nessa noite é provisório, é temporário. Nós ainda vamos viver dias de glórias eternamente com o Senhor. Então, nessa noite, nós não podemos perder a sede pela presença do Senhor. Então, eu quero que você feche os seus olhos nesse exato momento. O irmão André vai cantar um louvor ali para nós. Enquanto ele canta esse louvor para a gente fechar a mensagem, eu quero que você esqueça do irmão que está do seu lado nessa noite. Eu quero que você esqueça da pessoa que está do seu lado. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Se você sentir vontade de sentar, sente. Se você sentir vontade de ficar em pé, fique em pé. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Mas nessa noite que você possa fazer assim como a corça, que você possa anelar por água, que nessa noite a sua alma possa exultar pela presença do Senhor, que a sua alma nessa noite possa anelar pela presença de Jesus Cristo, que você nessa noite não venha se conter de pé diante do Senhor, mas que você possa se derreter na presença do Senhor, que você possa se envolver na presença dEle que está pairando neste lugar. Talvez nessa noite você possa dizer com o Senhor: ó Jesus, nessa noite eu quero, Senhor, rasgar o meu coração. Nessa noite, Jesus, eu quero, Senhor, me envolver na Tua presença. Nessa noite, Jesus, eu quero ir no mais profundo das Tuas águas. Nessa noite, Jesus, eu quero me esconder em Ti, pois eu sei que se eu mergulhar nas Tuas águas, Jesus, eu me torno invisível diante dos meus inimigos. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Fale com o Senhor nessa noite. Abra o seu coração nessa noite, meu amado irmão. Abra o seu coração nessa noite, minha amada irmã, enquanto o irmão louva nessa noite. Oh, se entrega a Ele nessa noite. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, ei meu e Deus meu.
Aleluias. Aleluias. Eu sei que o meu tempo acabou, mas eu queria fazer algo diferente nessa noite que eu tenho sentido no meu coração. Eu estou sentindo isso no meu coração. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria convidar os pastores que estão aqui nessa noite para ficar aqui na frente. Eu queria convidar a pastora Josiane, pastor Ricardo, pastor Ramon, pastor Carlos, se estiver aqui. Eu queria convidar os pastores para se posicionar aqui na frente. E você que está precisando aí de uma intervenção do Senhor, você que está precisando que o Senhor mude a sua história nessa noite, esses homens de Deus, essa mulher de Deus que está aqui na frente, quero convidar eles a orar por você nessa noite. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Então você que está precisando que Deus faça uma intervenção na sua frente, na sua vida, saia do seu lugar nessa noite. Não se importa com o irmão que está do seu lado, não se importa o que ele vai pensar de você, não. Sai do seu lugar aí nessa noite, é só você e Deus. Vem aqui na frente que eles vão estar orando por você. Você que está precisando de um manifestar de Deus, de um sobrenatural.